Bem-vindos todos vocês, de volta ao Globo News Painel, discutindo economia brasileira nessa edição. Ficou uma pergunta no ar ao final do primeiro bloco, uma pergunta provocativa mesmo. Afinal de contas, se o governo intervém tanto como vem fazendo, como os nossos convidados hoje têm ressaltado na economia, e causam estragos, que tamanho é esse estrago? Foi aí que a Mônica acabou da intervenção dela no final do primeiro bloco, e a palavra, como prometido, é sua, Maísa. O tamanho do estrago. Eu ia lembrar que uma das funções das autoridades no regime de meta de inflação é atuar sobre expectativas. Certo? Essa é uma das principais funções de um regime de metas. E o que está se descobrindo agora é o próprio Banco Central quem está dizendo, né, que o governo, ao controlar preço, ao reprimir a inflação, ele está afetando negativamente as expectativas presentes. Porque os agentes começam a se dar conta de que em algum momento lá na frente, ele vai ter que reajustar, porque senão ele destrói a Petrobras de vez, destrói o setor elétrico. E aí você começa a tomar decisões de preço sob a expectativa de que lá na frente vai ter uma paulada na energia elétrica, uma paulada na gasolina, uma paulada nos transportes. E a inflação sobe antes. Porque, ou seja, nem mesmo a ilusão de que o controle de preço manteria uma inflação mais baixa está se confirmando. E, portanto, a inflação está mais alta do que se pensava há um mês atrás. Uma parte do mercado, nós inclusive achávamos que o Banco Central ia parar o ciclo de política monetária no nível de 10,75%. Só parar o ciclo de política monetária significa subir juros. Isso, tá certo? 10,75%. Qual é a aposta hoje, ou o prognóstico, é que vai ser 11 e depois 11,25%. Portanto, um pouco disso tem a ver com essas intervenções que o governo está fazendo no sistema de preços. Bom, se a gente pensar um pouco o cálculo político do governo, na semana que passou, eu estava apresentando o Jornal da Globo, que eu faço isso toda noite, e havia um pinga-fogo feito pelo meu colega Heraldo Pereira entre dois senadores. O senador Álvaro Dias, pelo Paraná, e a senadora Gleisi Hoffmann, também pelo Paraná. Eles discutiam a questão do pedido da oposição de criação de uma CPI para investigar a Petrobras. E no meio daquele pinga-fogo me chamou muito a atenção um argumento trazido pela senadora Gleisi Hoffmann que me deixou um pouco preocupado, porque ela disse assim: eu não vejo ninguém defendendo o consumidor, só vejo pessoas defendendo o acionista da Petrobras, só vejo gente defendendo os valores de mercado. No seguinte sentido, ela sugere que é uma estratégia política clara e definida a de dizer que a Petrobras, entre outras estatais, é um instrumento de desenvolvimento. Portanto, ela tem que perder dinheiro sim. E que ela está aí é para facilitar a vida das pessoas, do consumidor, e não para facilitar a vida do especulador. Quem comprou a ação, dane-se. A ação é especulativa. O cara que vai lá está indo num cassino. Ele pode ganhar, ele pode perder. O que interessa é garantir os preços para que as pessoas vivam bem. Essa me parece uma estratégia política claramente definida. Até onde ela aguenta? Olha, ela aguenta até outubro, tá certo? A partir de novembro, qualquer um que ganha a eleição vai ter que repensar muito rapidamente, por uma razão muito simples. Você está dando o sinal errado para o consumidor. Está dizendo o seguinte: olha, fique meia hora no chuveiro, não precisa ser 10 minutos, use o teu carro, faça o congestionamento que for necessário. Você está dando todos os sinais errados. Tá certo? Quando a tua capacidade de refino está esgotada, você tem que comprar gasolina no exterior a um preço muito maior que está aqui, você está montando um Frankenstein. Tá certo? Politicamente, se você olhar meio palmo na frente do teu nariz, faz sentido, tem racionalidade política se você pensa em outubro. Tá? Se você pensa ficando o próprio governo atual, você está preparando uma bela herança maldita para você mesmo. Mônica. Eu concordo. Eu acho que não tem muito espaço, quer dizer, não tem nenhum, vamos colocar assim, espaço para você continuar essas políticas todas, não só relativas à Petrobras e combustíveis, mas sobretudo o setor elétrico, que está aí absolutamente asfixiado. Não faz o menor sentido continuar isso e o sistema não aguenta. Para vocês, então, como economistas, a discussão acabou? Não, para nós essa discussão sequer existe. Para nós a discussão muito mais é a seguinte: tem um tranco programado para 2015. Volto à sua pergunta do estrago. Que tranco é esse? Porque se a gente esticar a corda demais, a gente tem um tranco inflacionário
de uma ordem de magnitude tipo essa que eu mencionei, talvez, possivelmente mais, se a gente demorar muito a fazer o que tem que ser feito. A gente tem uma possibilidade de racionamento de energia clara, isso está sendo discutido nos jornais diariamente. E a gente tem aí um lado externo, uma balança comercial que não vai ser ajudada pelo cenário internacional e certamente vai ser prejudicada pela continuação desse tipo de política, porque tem um lado aí das importações brasileiras que está sendo penalizado por essa política de congelamento de preços de combustíveis, que é você fazer com que a Petrobras tenha que importar, né? Que a Petrobras não tenha condições de produzir. Então, não tem sentido. Esse bolo não fecha, esse círculo não fecha. Deixa eu testar um argumento seu, Maílson, que você manifestou na primeira metade do programa. Houve um ponto numa das suas intervenções, quando discutíamos, afinal de contas, os méritos ou deméritos do rebaixamento da nota do Brasil, nota de crédito do Brasil efetuada pela Standard & Poor's, você disse o seguinte: não, peraí, uma coisa a gente precisa considerar, o Brasil é um país que é sério, ele tem grau de investimento por causa das instituições. Todos os vizinhos do Brasil de tendência bolivariana tomaram decisões políticas sobre a economia e mesmo diante de números catastróficos continuam insistindo nessa política. A Venezuela talvez seja o pior dos exemplos. Onde a inflação chegou, onde a desorganização da economia chegou, onde a destruição das instituições, principalmente aquelas responsáveis pela economia, chegou, é o exemplo extremo. A Argentina já é anterior à Venezuela, um exemplo de como decisões políticas transformam um país rico num país pobre. Aí vem a minha pergunta teste para os seus argumentos da solidez das instituições brasileiras. Quanto você confia que este governo reeleito dá o tranco em 2015 ou segue na tentação populista? Ora, eu acho que o que diferencia o Brasil dos chamados países bolivarianos, e eu estou incluindo nesse país a Argentina, é exatamente o fato de termos construído essas instituições. E a ideia de instituições aqui não é instituições políticas como a gente chama no Brasil, o Congresso, os partidos políticos, o Judiciário. É um conceito mais anglo-saxônico, digamos assim, que são regras do jogo, né? Ambiente, como diz um pensador americano chamado Douglas North, né? As instituições são a regra do jogo que alinham incentivos para a atividade de tomar risco, agir, produzir, inovar e assim por diante. Em outras palavras, aquilo no que as pessoas acreditam. E as instituições, um papel relevante das instituições, isso é um assunto dos mais estudados pelos economistas nos últimos 40 anos, uma delas é limitar o governo, é criar alarmes de incêndio, digamos assim, não é? Olha, o caso que a gente está falando aqui da Standard & Poor's é um alarme de incêndio. Alguém chegou assim, olha, vai dar errado, eu vou te punir aqui, rebaixando a sua nota. A taxa de juros nos mercados futuros sobe quando o mercado começa a precificar riscos maiores. Então, o Brasil tem um conjunto de instituições que em algum momento força o governo a rever as suas políticas. Quer ver dois exemplos aqui recentes? Taxa de juros. A presidente Dilma foi para a TV, falou mal dos bancos e deu a impressão que taxa de juros era uma decisão política dela. Encontrou deu a impressão? Não, ela declarou isso. Encontrou um Banco Central submisso e mandou baixar a taxa de juros, um dos maiores descalabros de política monetária no Brasil nos últimos anos, né? O que acontece? E ela se vangloriou disso o tempo todo. O ministro da Fazenda também. Ele escreveu um artigo dizendo agora mudou, as pessoas agora vão investir na produção e não no mercado financeiro, né? O que aconteceu? A inflação começou a voltar e ela se viu diante do dilema entre manter o discurso populista de que ela manda no Banco Central e baixa a taxa de juros, ou deixar a inflação fugir do controle e perder a eleição. Funcionou um instinto de sobrevivência política. E esse é um papel das instituições, força o governante que está errando a rever a sua decisão. Do contrário, ele será punido pelo sistema político, pelo eleitor. E essa é outra vantagem do Brasil. É possível substituir de maneira democrática os dirigentes. O que, no fundo, eu acho que você coloca também como instituição no Brasil é o legado da hiperinflação. Quer dizer,
existe uma memória coletiva brasileira, se bem que acho que o pessoal que está entrando na faculdade hoje não lembra mais disso, mas você e eu, a Mônica acho que não. Perfeito. Também. Mas você e eu lembramos da hiperinflação. Eu concordo com você. Aliás, eu me lembro, eu como repórter, você como ministro está fazendo, naquela época. A gente lembra o que era ter que correr para o banco porque desvaloriza. Agora, é aí o meu ponto. O que nós estamos discutindo é a capacidade ou não de um governo que vocês descreveram, que acredita nas coisas erradas, que aderiu a propostas que não deram certo, capaz de reconhecer e dar um tranco em 2015, considerando que ele tem que fazer isso, senão destrói a economia. Mônica. Não, deixa eu só... Vai em frente. Eu acho que você colocou um ponto que eu tinha esquecido de mencionar, que é o brasileiro mudou. Em relação à inflação. Em relação à inflação. Antes a gente achava que a inflação era uma coisa boa para o país, lubrificava as engrenagens da economia. Hoje nós detestamos inflação. E o mesmo Dobronowski que eu mencionei, ele tem um livro em que ele trata só das crenças. As crenças da sociedade são parte das instituições. E o brasileiro hoje detesta inflação. Portanto, se um governo deixar a inflação fugir do controle, ele estará cometendo suicídio político. E, portanto, nesse sentido, a crença de sociedade como instituição força o governo a agir. É aí que o seu argumento diz, isso nos impede de seguir a trilha da Venezuela e da Argentina, Mônica? Eu acho que isso é bastante a realidade da economia brasileira, porque diferentes países têm traumas diferentes, não é verdade? O trauma da Argentina foi o calote de 2001. Esse é o grande trauma. O trauma é ter que passar por uma outra situação dessa em que você tenha que declarar um enorme calote, com todas as consequências que isso traz. O nosso trauma é a inflação. Esse é o nosso trauma, esse é o nosso grande trauma até hoje. Tanto que inflação é um assunto recorrente o tempo todo, ainda que não é o caso agora ela está alta, mas mesmo quando ela não está tão alta, ela continua sendo um assunto, exatamente por isso. Então eu concordo, eu acho que existe uma restrição aí, política, se a gente quiser chamar assim, para que o governo continue trilhando por muito tempo esse caminho de que tem problema, tem um pouquinho mais de inflação ou não, desde que a economia cresça. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte, essa combinação, ela não existe. Você não consegue ter um pouquinho mais de inflação para que a economia cresça. A inflação, uma vez que ela foi posta em andamento, ainda mais num país como o Brasil, onde existe ainda uma mentalidade que permite todos os processos de indexação informais, né? Então os preços vão sendo reajustados acima da inflação com base em regras que as pessoas vão fazendo por si mesmas e que se retroalimentam, ainda mais quando você está numa situação em que os preços estão desalinhados, que é a situação que a gente tem hoje, o que a gente vê é que a inflação vai indo embora e o crescimento vai caindo junto, porque a inflação desorganiza a economia. Então, eu acho que essa realidade, que é uma realidade que a gente já vive um pouco hoje, ela vai estar muito mais na cara do governo no ano que vem. Eu acho que não tem muita saída. Eu acho que, no fim das contas, existe algum tipo de ajuste que vai ser feito em 2015, independente de que governo for. Qual vai ser o grau desse ajuste? Aí a gente entra na seara ideológica do que cada um pensa que é melhor fazer. Eu sempre sou fascinado por essas discussões, porque eu sou um jornalista de fundo de política, que é política que eu cobri a maior parte da minha vida. E fico sempre fascinado de ver como vocês, economistas, no fundo sempre acham que a realidade dos fatos se impõe. E o pessoal que faz análise política, em geral, faz a seguinte pergunta: fato o quê? O que é um fato? Na verdade, é o que o agente interpreta como sendo fato. E não sei se é a sua maneira de ver como que as decisões são tomadas em matéria de política econômica hoje no Brasil, Simão, mas a sensação que a gente tem, os que fazem análise política, é que o governo olha para a economia exclusivamente da perspectiva política, sobretudo do ganho político eleitoreiro de curtíssimo prazo. Isso. Mas mesmo que não seja esse do curtíssimo prazo, a economia é vista como um jogo de ganho ou perda político, e não como tentar ou não aplicar as medidas que levarão a determinado prazo de tempo a isso ou aquilo. Tá. Aí eu coloco uma questão relativa ao que você já mencionou aqui também no programa, em relação à inserção do Brasil na economia internacional. Ela está melhorando.
O ministro da Fazenda deu uma aula magna na Getúlio Vargas, em São Paulo, na sexta-feira, dizendo que o Brasil vai crescer 4% ao ano até 2022, que a recuperação da economia internacional vai nos colocar no novo patamar. Aí como fica isso em relação ao Brasil e os seus tratados comerciais? Algo que indique que o Brasil vai sair disso que vocês economistas chamam de isolamento no comércio internacional? Acho muito pouco provável, porque o caminho que o governo fez nos últimos anos foi exatamente o oposto, de um isolamento crescente. E por algum acidente histórico ou econômico, dois dos nossos principais parceiros, o primeiro e o terceiro, o primeiro chama-se China, o terceiro chama-se Argentina, estão com problemas. Então, mesmo que a economia mundial vá muito bem, nós não vamos tão bem assim. E nós não temos nenhum acordo. Você acha que não vamos ser puxados como fomos em 2004, 5, 6, 7? De jeito e maneira, acabou. Eu acho que isso é uma coisa que o governo não entendeu, tá certo? Nós ganhamos na década passada um bônus, um prêmio, nós ganhamos na sorte grande. O preço das commodities agrícolas mais que dobrou em dólar e das metálicas triplicou. Bom, então você ganhou na loteria e teve dinheiro de graça o tempo todo para fazer expansão de crédito, para o governo gastar mais. Acabou. Acabou, esse é um outro mundo. Vai ter uma recuperação, mas dentro dessa recuperação, que é mais modesta, o mundo desacelerou, por acidente de mercado, alguns atores importantes para nós não vão estar indo tão bem. A Argentina vai mal, tá certo? E a China está desacelerando. Portanto, não vai vir por aí. Mas, no teu ponto de vista, o que eu acho importante é o seguinte: você pode ter liberdade política, a palavra final sempre é do político, não é do economista, tá certo? Isso não tem a menor dúvida, tá? Mas o desastre está ali na frente se você tomar a decisão errada. Então, qualquer que seja, isso a Mônica já falou, qualquer que seja o próximo presidente, ele tem que fazer uma correção de rota, porque desorganiza o país, tá certo? Ó, a nossa inflação não é 5,8%. Ela hoje, com preços não represados, seria acima de 7%. Tá certo? Uma coisa que tinha sumido da nossa discussão alguns anos atrás é o seguinte: afinal de contas, que tamanho é o superávit primário? Hoje virou na berlinda. Você tem que dar uma resposta objetiva para a sociedade, tá? Doméstica, internacional, dizendo o seguinte: olha, a gente controla a conta. O país é solvente. Tá? Isso está muito mal organizado nesse instante. E nós precisamos tomar muito cuidado com o setor externo, porque pelos indicadores, e vários estudos indicam isso, o país é o segundo país mais vulnerável do mundo a qualquer mudança de cenário externo, principalmente vindo dos Estados Unidos. Depois da Turquia, somos nós. O governo ficou furioso com o Banco Central americano. Logo na primeira reunião da Janet Yellen, que é a nova presidente do Federal Reserve, ela publicou alguns gráficos nos quais o Brasil constava como um dos 5 países vulneráveis. O governo ficou muito bravo, ficou muito ofendido. O Banco Central americano tem razão em qualificar o Brasil como um país vulnerável, mas... Olha, eu acho que eles exageraram, sabe? Na verdade... Tem uns economistas de banco que eles buscam umas frases assim, BRIC, né? Five fragile, os 5 frágeis. Então, os 5 frágeis é uma coisa que fácil de perceber, né? Eu não considero que o Brasil é desses 5 frágeis, né? E nesse sentido, eu acho que o governo exagerou. Ele devia ter ficado calado, sabe? Bom, mas ele responde até até editorial do Financial Times. Da Economist. Na verdade, da Economist também. Quando ela pediu a cabeça do Manteiga, aí a Dilma parou ali numa escada onde estavam meus colegas jornalistas e fuzilou a revista. Na verdade, eu acho que um problema, eu acho que antes de terminar o programa, acho que a gente deveria comentar aqui, eu acho que a chamada nova matriz macroeconômica deste governo fracassou. E fracassou redondamente. E muito do que a gente começou a discutir aqui no começo, que é esta perda de um degrau de classificação, tem a ver com esses erros, né? Porque, na verdade, muita gente do governo e do PT reagia a essa ideia do tripé macroeconômico do Fernando Henrique, né? Dando a ideia que isso é coisa de neoliberal. Tá? Acontece, William, que não foi Fernando Henrique que inventou esse tripé macroeconômico. Né? Ele teve o discernimento e a liderança de adotar o que tinha de melhor, o estado da arte. Né? É bom lembrar que a humanidade chega a certos padrões de política econômica
Pelo aprendizado, pela Erros e pesquisa. acertos, né? É uma construção. Há 500 anos atrás, a Europa dizia que a riqueza derivava do acúmulo de metais preciosos, não é? E todo mundo acreditava nisso. A pesquisa veio mostrar, e Adam Smith depois, que o fundamental é a produtividade, pô, tá certo? Aí eu vou no que o Simão está falando aqui. Independentemente do que seja o rumo da economia mundial, se o Brasil não recuperar os níveis de produtividade que ele perdeu, esquece, a gente vai continuar crescendo 1 a 2%. Portanto, eu acho que é hora do governo pôr de lado essas questões bobas, né, de achar que ele pode inventar um novo estilo, um novo nome sonoro de política econômica, porque tem que voltar para o tripé mesmo e restabelecer na sua plenitude. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu vou aproveitar a sua provocação e deixar ela no ar para o Simão respondê-la primeiro e depois, claro, a Mônica, por último, que terá a última palavra, porque é a menina na roda. Fracassou a nova matriz de política econômica? Redondamente, absolutamente. O Maílson foi extremamente modesto na avaliação dele. É impossível, pelo conhecimento que a gente tem, desde 1973, quando começou a flutuação cambial entre as principais moedas, tá? Você trabalhar simultaneamente com desequilíbrio fiscal, ou seja, o governo gastando adoidado, dando isenções de impostos, subsídios, tentando levar a taxa de juros real para 2% ao ano, e o câmbio só serve para recuperar a indústria. Com esse tripé, achar que o espírito animal aparece da noite para o dia, olha, nem conto de carochinha. A gente até brincou aqui no painel uma vez sobre o espírito animal, dizendo que também faz parte do espírito animal correr para se esconder. Mônica, fracassou a nova matriz? Acho que isso não tem nem, não está em dúvida. Isso aí não está em dúvida. Fracassou e de novo, eu volto ao ponto que eu estava dizendo, quer dizer, apesar, eu reconheço o que você disse uma coisa do tipo, o problema é que os economistas pensam muito na coisa técnica, esquecem um pouco... Pensam que os fatos acabarão se impondo. Pensam que os fatos acabarão se impondo. E os políticos não veem os fatos que os economistas veem. E os políticos não veem os fatos que os economistas veem. Em certa medida isso é verdade, eu concordo com você, acho que você tem toda a razão. Mas, em alguma medida, os políticos que fecham completamente os olhos para os fatos também não vão a lugar nenhum, né? E os fatos... Assim como os economistas que fecham os olhos para a política. Exato. Então, assim, nenhum lado fechando o olho para o outro funciona, né? Então, você tem que ter um economista, tem que ter um olhar político, e um político tem que ter um pouco um olhar de economista. Afinal, não é à toa que aquele famoso marqueteiro do Clinton disse o que disse, né? It's the economy, stupid. É a economia, né? No fim das contas. Então, e o que acontece hoje é que, de fato, a gente tem um problema na economia brasileira que vai ter que ser reconhecido pelos políticos, porque quem a gente vai colocar lá, vai eleger como nosso próximo presidente, seja quem for, é quem a gente gostaria que resolvesse esses problemas. Afinal, a gente está vendo aí, nessas pesquisas várias de opinião, esse desgaste e essa percepção de que a coisa não vai bem. Então, fico com isso. A coisa não vai bem e tem que ser resolvida. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos 3 convidados. São 3 economistas. Eu vou começar aos agradecimentos por Maílson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria. Agradeço a Mônica De Bolle, professora da PUC do Rio de Janeiro e também diretora da Galanto Consultoria. E em terceiro lugar, agradeço a Simão Davi Silber, que é professor da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Eu queria, nesse ponto, agradecer principalmente a você que sempre nos acompanha. Estou esperando vocês na semana que vem. Vamos agora, como a gente sempre faz, aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.